Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia aí de análise do Bitcoin, do nosso mercado de criptomoedas. Depois de um final de semana um tanto quanto consolidado, a gente teve um pico de volatilidade que levou o Bitcoin a dar uma pequena queda. Tudo isso face a notícias tanto positivas quanto negativas que podem interferir em todo o mercado cripto. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar passando e discutindo algumas dessas notícias, além de fazer uma análise sentimental e uma análise gráfica para identificar os melhores pontos de compra e venda do Bitcoin, assim como as maiores probabilidades e cenários onde essa moeda pode estar atuando. Se você não conhece meu canal, eu queria estar convidando você a se inscrever aqui. Eu posto análises diárias e comento sobre pontos fundamentalistas, análise gráfica, sentimental e todas as notícias aí que podem estar impactando tanto no Bitcoin como na economia mundial. Eu também tenho um grupo de investimentos que o link está aqui embaixo, ele é um grupo 100% gratuito e lá vocês conseguem ter um contato muito mais direto comigo. Lá eu posto análises diárias também, dando continuidade nas que eu posto aqui no YouTube, além de falar de altcoins, do mercado tradicional, as notícias, logo que sai eu já procuro postar lá. Mas sem grandes delongas, vamos falar aqui que tem bastante coisa para estar comentando hoje. E de cara a gente consegue ver que a Hillary Clinton, né, para quem não lembra, ela era aquela candidata que estava competindo com o Donald Trump lá nas últimas eleições passadas que o Trump ganhou, e ela começou a falar que as moedas podem desestabilizar nações, né? Então, se eu não me engano, foi meio a uma coletiva, né? Que ela fez uma declaração lá falando que as criptomoedas podem ser uma ameaça ao dólar americano, né? Para quem não lembra, o Trump, de certa forma, ele também era bem contrário ao Bitcoin, né? O pessoal até costumava falar que era meme, que ele postava alguma coisa no Twitter e o Bitcoin caía na época. E galera, isso não é nada mais nada menos que o Bitcoin mostrando a sua força, né? O seu valor. E de fato, o Bitcoin ele é para desestabilizar o dólar americano e qualquer moeda fiduciária, né? A gente sabe que ele é uma moeda deflacionária, descentralizada e o Estado ele não vai conseguir controlar ela de forma alguma porque ela é toda criptografada. Então, o objetivo do Bitcoin é sim causar um impacto, é sim desestabilizar o dólar americano, e ele crescendo do jeito que está só mostra como que esses políticos estão tudo com o cu fechado, galera. Enquanto a gente tem toda essa preocupação e medo de um lado, né, a gente tem uma cidade aí que está abraçando o Bitcoin, e olha só, o El Salvador está iniciando um projeto para Bitcoin City, né, que é a cidade do Bitcoin, já com financiamento de US$ 1 bilhão em títulos de Bitcoin. Isso foi anunciado agora nesse final de semana, se eu não me engano, também em meio a uma conferência. E o presidente lá de El Salvador, que é o Nayib Bukele, nem sei falar o nome dele, ele anunciou o lançamento aí dessa cidade, né, de Bitcoin, onde vai ter toda a estrutura, né, prédios, shoppings, porto de navio, e tudo mais, e vai ser tudo movido a Bitcoin. Lá também já está recebendo apoio de diversas exchanges, né? A gente pegar aqui tem a Bitfinex, que é uma das maiores exchanges do mundo, tem a Blockstream e tudo mais. E olha só, o CTO da Bitfinex, né, que é o Paolo Ardoino, ele disse que a exchange ela vai apoiar a iniciativa da Bitcoin City e também vai lançar uma plataforma, né, para os títulos de Bitcoin aí que El Salvador está comprando. Nessa Bitcoin City, né, como o presidente lá de Salvador, o Bukele, sei lá, ele afirmou que vai ter educação digital tecnológica, né? As pessoas elas vão aprender nas escolas como funciona o Bitcoin, toda aí esse cryptocurrency, além de uma energia totalmente limpa e sustentável, né? Que é a energia geotérmica, que para quem não sabe é a mesma energia, né, de vulcões que El Salvador está utilizando para minerar Bitcoin. Óbvio que isso é uma coisa que a princípio está no papel, né? Para a gente ver de fato uma Bitcoin City vai levar anos, décadas e tudo mais para ser funcional, mas não deixa de ser uma coisa muito interessante, né? E muito promissora para a moeda. De um lado a gente tem aí políticos apedrejando uma moeda que é inevitável você tentar bloquear e tudo mais, e por outro lado a gente vê políticos abraçando a causa e incentivando. Óbvio que a gente fala que a construção de cidade tem muita questão política envolvida, relação com outros países e tudo mais, mas não deixa de ser um fato super interessante, promissor e de certa forma um gatilho para a gente estar vendo aí o Bitcoin romper barreiras nos próximos anos e décadas. Olhando agora o nosso indicador fundamentalista, o Crypto Fear and Greed, que a gente sempre olha, né, a gente vê que o mercado ele está em estado neutro de novo, né? Na sexta-feira a gente viu que ele estava chegando nos níveis de medo, aí, variando em 30 e poucos por cento, e agora a gente está no estado neutro novamente face a uma subida do Bitcoin que chegou aí próximo aos US$ 60.000. A gente teve uma caída, né? Se essa caída continuar, eu imagino que o preço possa voltar a cair. Mas como ele é um indicador que ele analisa várias coisas, dentre ele até as questões comentadas em rede social, e a gente viu aí no final de semana bastante coisa, né, a respeito, a Hillary Clinton falando mal, o presidente de El Salvador lá falando da Bitcoin City,
Então isso pode ter servido de gatilho para aumentar esse indicador. A gente olhar aqui no gráfico, né, dos últimos dias, a gente consegue ver a queda, onde ele chegou aqui no nível de 34 e uma leve recuperada, mas ainda assim o indicador em estado neutro, né, ele não precisa levar tanto peso assim, né, eu gosto de estar operando ou quando ele está em extrema ganância ou em extremo medo, mais fácil é uma queda, uma tendência de baixa, tal como a gente vai estar vendo. Esse indicador, ele, de certa forma, tem um pequeno espaço para cair ainda. Face a queda do Bitcoin que a gente teve aí de ontem à noite até hoje, a gente consegue ver que o risco-retorno está muito mais favorável para quem quiser operar comprado, né? A gente tem ali pontos de suporte muito próximos, né, que seriam US$ 56 mil, 55.600, que foi a mínima, e principalmente agora a região dos 55. Isso faz com que a gente tenha muito mais tokens alocados para compra do que para venda, mas ainda assim a gente vê que não é uma quantidade muito gritante, né? 500 tokens aqui alocados para compra caso o preço caia 3%. E 300 tokens caso o preço suba 3%, né? Então, assim, mesmo tendo muito mais token de compra, não é uma quantidade assim gritante, né? A gente já viu aí 1.000 tokens alocados para compra, 1.000 tokens alocados para venda e tudo mais. Isso reforça o fato de indecisão juntamente ao sentimento neutro do mercado, né? O mercado que de certa forma está conturbado, a gente perdeu a região dos US$ 60 mil. Querendo ou não, a gente está numa tendência de baixa no diário. Como dito, a região dos 56, depois da região dos 55 também é onde a gente vai ter mais tokens alocados, né? Que são essas muralhazinhas que vocês conseguem ver aqui. E à medida que o preço cai, vão ter mais pessoas interessadas em comprar, fazendo a região dos 54 até os US$ 50 mil, seriam os pontos de mais interesse. Assim como para venda, a gente não tem tanta liquidez, uma vez que o preço já caiu muito, quem tinha que vender já vendeu, e quem não vendeu ainda provavelmente não vai vender por agora, porque ou está no prejuízo, ou então o risco retorno não está favorável para se atuar vendido, né? Ou seja, está muito melhor estar comprando Bitcoin do que vendendo Bitcoin, segundo o livro de ofertas. Como vocês conseguem ver aqui, a gente não tem muitos tokens pré-alocados aqui na venda, né? Só lá na região acima dos 65 que já começa a ter umas ordens, e principalmente lá nos US$ 70 mil, que de fato pode ser considerado como nosso topo histórico, sendo o número psicológico mais forte aí perto dos US$ 69 mil. Bom, pessoal, dando uma passada no nosso S&P 500, né, a gente segue numa tendência muito nítida de alta aqui no gráfico diário. Fizemos aqui um fundo ascendente bem saudável na região das médias, mas ainda assim, galera, a gente segue esticado, né? Se a gente colocar aqui no gráfico semanal, a gente consegue ver como que a gente está aqui subindo há quase 2 meses, né? Foi o mês de outubro e o mês de novembro, de certa forma, consolidado aqui, principalmente aí nessa segunda quinzena. No gráfico diário a gente pode ver uma divergência baixista, né? Que são esses fechamentos aqui subindo, né? Tem uns topinhos, e que o topo do RSI caindo, né? Isso aqui é uma divergência baixista, uma divergência bearish, que geralmente indica uma possível correção, né? A confirmação dela poderia levar o Bitcoin a corrigir no semanal, coisa que a gente não vê aí desde setembro. Então, assim, a gente já está com 2 meses subindo direto, seria não só necessário, mas também saudável, como a gente vem comentando aí ao longo das últimas semanas. Essa é uma possível consolidação aí e mercado parado, cujo qual o Bitcoin ele ficou nos últimos dias, né? Além de uma tentativa de retomada, a gente viu o capital de certa forma voltando para as altcoins, uma vez que elas caíram muito. Estava fácil uma possível reversão de tendência para fazer o Bitcoin ficar mais forte que as altcoins, porém essa queda fez com que o capital ele voltasse para o Bitcoin aqui durante essa consolidação, e com isso muitas alts aí de bom fundamento ficaram muito legais aí de estarem se investindo, ficaram baratas, e a gente viu obviamente o capital voltando porque elas estavam apresentando aí boas oportunidades, né? O Ethereum aí próximo aos $4 mil, a Solana abaixo dos $200, isso aí entre várias outras, né? Além de moedas aí novas surgindo com fundamento voltados ao metaverso, que hoje em dia está super hypado, né? Seria como se fossem as novas moedas de jogo que a gente viu uns meses atrás. E isso tende a trazer o capital do Bitcoin de volta para as altcoins, uma vez que a gente tem altcoins muito mais voláteis, que tem um menor capital de mercado, ou seja, o preço pode se deslocar muito mais facilmente, e muito hypadas, né? Muito mais hypadas que o Bitcoin. Tá aí sendo taxado de todos os lados, tem Hillary Clinton falando mal. A gente está em tendência de baixo no gráfico diário. Como eu falei para vocês na sexta-feira, né? Se eu não me engano, estava mais ou menos aqui assim, ó, a dominância. Tava uma boa hora de se investir em altcoins, e realmente, de fato, foi uma boa hora, né? A gente viu várias valorizações aí de altcoins. Lá no grupo a gente estava comentando, postando análises e tudo mais. Por isso que é muito importante vocês estarem lá, porque lá a gente fala de outras oportunidades. Aqui as minhas análises são voltadas aí unicamente para o Bitcoin. Eu gosto de fazer uma análise mais voltada para o Bitcoin porque eu faço ela de forma mais completa, analisando todos os fatores que eu sempre analiso aqui, que eu acho super importante. E voltando aqui, a gente tem essa mínima aqui dos 42 e 27, né? 42% aproximadamente, como nosso ponto principal de suporte. Perdendo esse ponto aqui, a gente segue na nossa correção no semanal,
isso faz com que as altas no curto e médio prazo fiquem de certa forma mais fortes que o Bitcoin. Lembrando que é muito importante para o Bitcoin ele romper a barreira aqui dos 50% para seguir nessa tendência, uma vez que isso aqui representa que mais da metade do capital das criptomoedas vai estar alocado no Bitcoin. É um cenário muito provável, ainda mais caso a gente rompa o topo histórico, né, que o Bitcoin ele vai estar sugando o capital aí das altcoins e ficando bem mais forte que elas, uma vez que ele tem um potencial de valorização muito maior por ter um maior capital de mercado. Assim como em caso de crash, né, caso em momentos de pânico e tudo mais, onde o Bitcoin está caindo, o capital ele também tende a voltar para o Bitcoin, uma vez que ele é menos volátil, tem um maior capital de mercado, logo ele é mais estável, então ele vai tender a se desvalorizar menos do que os altcoins. Olhando agora o nosso Bitcoin, galera, a gente tinha um cenário muito interessante, de certa forma baixista, que eu postei ontem lá no grupo, que a gente tinha uma cunha descendente, né, que cunhas descendentes geralmente rompem para baixo, juntamente com uma divergência baixista, né, a gente tem os fechamentos aqui maiores e aqui os topos do RSI caindo. Isso resultou nesse rompimento aqui, tá? E a maior probabilidade é que a gente siga agora numa tendência de baixa numa hora, estipulando isso aqui como nosso topo no 4 horas. Uma vez que a gente vem aqui nos 4 horas, deixa eu até ocultar todos esses desenhos aqui. Agora sim, voltando para o 4 horas, né, a gente tinha uma tendência muito saudável de alta, ou seja, fazendo topos e fundos cada vez maiores. E uma vez que a gente teve esse rompimento dessa cunha numa hora, a gente abriu um espaço bom para a formação de um topo descendente, utilizando aqui a região das médias para fazer um pivô de baixa e estipular essa máxima aqui próxima aos 60 mil dólares como nosso topo no diário. Isso faz com que a região dos 55,6 seja nosso ponto de suporte de imediato. Enquanto isso, o diário segue numa tendência muito nítida de baixa, né? A gente fez um topo aqui que foi o nosso topo histórico, aí fizemos um fundo, topo, rompemos a região das médias, agora a gente fez um topo próximo à região das médias mais uma vez. Agora elas estão cruzadas para baixo, ou seja, a média de curto período ela está variando mais, né? Ela tá tendo valores mais baixos aí calculados do que a média aí de um pouquinho mais longo período. Isso mantém a nossa tendência de baixa. Caso a gente rompa aqui os 55,6, eu vou estar interessado naquela buy zone no semanal que eu comento com vocês e que eu vou estar passando aqui no final do vídeo. Olhando o nosso sentimento do mercado, né? A gente de fato deu uma baixada no nosso long short ratio que estava aí chegando em níveis acima de 4. Níveis históricos, né? Se a gente der uma puxada aqui para baixo, a gente consegue ver o indicador aqui chegando quase que a 4,5, quase 4,6, galera, isso é surreal. E agora segue de certa forma alto ainda, né? A gente está com o indicador aqui valendo 3,58. Isso faz com que em caso de rompimentos descendentes a gente tenha muito mais liquidações para baixo, né? A gente consegue ver de forma majoritária que as liquidações elas ocorrem muito mais para baixo. Essa aí tem movimentos de pico, né? Que a gente viu às vezes um rompimento para cima com volume. As pessoas que elas estavam shortando, que ainda assim é relativamente muito, né? A gente está falando aqui de todas as exchanges, elas iam acabar tomando stop, sendo liquidadas e tudo mais. Mas de forma geral a gente tem muito mais liquidações para baixo do que para cima. Aqui o movimento aqui de alta que fez com que as pessoas fossem liquidadas aqui foi só uma candle, tá? Uma candle de muita volatilidade. Enquanto isso, nosso Open Interest não vem trazendo grandes novidades para a gente porque ele vem acompanhando o preço, né? E tudo isso face ao mercado com pouca liquidez, tal como vocês viram aqui no livro de ofertas, não vai causar grandes coisas aí para a nossa tomada de decisão. A gente usa o Open Interest mais para estar sabendo a alocação de capital em caso de queda ou em caso de alta, né? Como que as pessoas elas estão buscando agir, face ao nosso Long Short Ratio que fala como que a maioria está pensando em agir. Então o Open Interest ele vai ajudar a gente a identificar os momentos onde as pessoas que estão aí muito compradas, tal como o nosso Long Short Ratio, estão buscando compras, ou caso o nosso Long Short Ratio esteja baixíssimo, o Open Interest ele vai mostrar para a gente os momentos onde as pessoas elas estão buscando acumulações ou estão buscando vendas e tudo mais. Considerações finais, galera, o nosso gráfico diário está muito nítido quanto que ele está numa tendência de baixa, né? Eu imagino que caso a gente rompa aqui esse fundo, né, dos 56 e 600, a gente continue obviamente na nossa tendência de baixa, continuando a nossa correção no semanal, a gente vai ter essa buy zone aqui muito nítida, onde a gente tem região das médias, tem topos prévios, região de interesse e retração de Fibonacci, e nesse caso eu vou estar de olho no RSI em sobrevenda no gráfico diário. Se a gente ligar aqui o RSI Levels, a gente consegue ver que a sobrevenda ela vai acontecer em algum lugar próximo aos 50, até os 52 mil dólares, né? Uma vez que o preço vai caindo e o RSI ele vai se calibrando aqui. Isso tudo juntaria uma série de setups, né? Que fariam com que a zona verde de fato seja uma ótima zona aí para estar buscando acumulações, principalmente para longo prazo. Quem me acompanha aqui há um tempo vai lembrar dessa outra zona verde que eu tracei, né? Mais de curto prazo, que ela considerou a região dos 60 mil dólares aqui e foi muito assertiva aqui para pegar topos e fundos, né? A gente tinha aqui os fundos aqui que eles foram pegos desde que a gente rompeu, né, o topo histórico lá pela primeira vez.
A gente viu ela aqui como ótimas zonas aqui de compra para a gente buscar aqui uma tentativa de rompimento de topo histórico mais uma vez. Chegou aqui, fizemos algumas acumulações aqui, parcial aqui em cima e tudo mais. E aí mais uma vez essa zona verde segurou e agora que rompemos ela tende a servir de resistência mais uma vez, tal como a gente viu aqui. Olha só, galera. Além do mais, nosso gráfico chave, né, para tendência, ao meu ver, é o gráfico de 4 horas, uma vez que a gente inverta aqui a tendência no gráfico de 4 horas e principalmente rompe essa região aqui do 55,6, a gente segue na nossa correção no diário, né, que está em tendência de baixa e consequentemente na nossa correção no semanal. Aí vão gerar ótimas oportunidades para a gente, porque como mostrado aí de forma fundamentalista, matemática e lógica, o Bitcoin ele tende a se valorizar ao longo prazo. A gente pode ver muito bem ele rompendo topos históricos e chegando a níveis antes nunca negociados nos próximos meses, galera. Então é muito importante estar buscando acumulações do Bitcoin de forma conservadora, saudável e, óbvio, tendo as probabilidades ao nosso favor. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece o canal, considere se inscrever aí, deixar o like, comentar aqui embaixo o que vocês acharam, críticas, sugestões, dúvidas, né? Vamos trocar uma ideia. E além do mais, convidar vocês a estarem entrando lá no meu grupo de análises. Lá a gente fala sobre mercado tradicional, mercado de criptomoedas como um todo, altcoins. Eu dou continuidade às análises que eu vou postando aqui ao longo do dia e vocês vão ter um contato muito mais direto comigo, demorou? Eu vou ficando por aqui. Tenham um bom dia, uma boa semana, uma ótima segunda-feira, né? E ótimos investimentos. Tamo junto, galera.